Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Hoje a gente vai falar de novo sobre os resultados que vocês podem alcançar, ainda que não tenham aquele currículo Lattes, né? Todo diferenciadão, que parece que botaram uma estrelinha ali do lado. A gente falou isso em uma das outras aulas, a diferenciação, por que exigem currículo Lattes ali, né? Aquele currículo extenso de pós-experiência, para basicamente ser um advogado júnior em alguns escritórios, e aí tu te sente ali fora do mercado, fala, meu Deus, se eu não tenho esse currículo para ocupar essa vaga, então eu não posso ser dono do meu próprio escritório, não posso ser dono do meu próprio negócio, e não tem nada a ver. A gente explicou os contextos, né? Aí vocês vão ter que ver aquela aula lá, não vai ser essa a abordagem dessa aula aqui, mas lá a gente explica os contextos de por que isso acontece e por que é diferente, né? Aqui eu vou contar algumas histórias para a gente renovar e vocês perceberem, né? A gente foi montar o script aqui da aula, a gente falou, meu Deus, que loucura! Por quê? Basicamente, se eu sentar com uma pessoa que realmente advoga profissionalmente, eu estou um pouco agitado, que a gente já está na sexta-feira e a gente entregou muito, estou bem feliz, mas é isso. Bem-vindo Andrei, bem-vindo Miguel, a Paula, que sempre está aí também. Então, bora lá. O que acontece? Esse ponto, pessoal, em relação ao teu currículo, por muitas vezes a gente identifica quem atua profissionalmente realmente em escritório, quem tem a sua atuação profissional bem solidificada, bem construída, a gente sabe as competências que a gente precisa em cada etapa. A gente já determinou todos os processos e a gente precisa de pessoas que possam corresponder àqueles processos. Então, quando eu sento numa mesa com alguém que advoga, a gente consegue, de forma sutil, identificar aquelas pessoas que têm essas competências e aquelas que estão falando de coisas, como eu disse para vocês, que correspondem a outros trajetos, e não ao trajeto empresarial, não ao trajeto de um negócio, não ao trajeto de um escritório consolidado que se profissionalizou ali em um nicho, em um público, em uma organização específica que tem tudo isso de forma transparente. Então, quando a gente discute a relação curricular com as competências, a gente tem que analisar se aquilo ali que está no currículo vai se analisar com aquilo que eu espero. Só que por muitas vezes a gente está ali diferenciando o advogado apenas pelo conhecimento jurídico que ele tem. Só que imagina, vamos lá, a gente já advoga aqui, eu já tenho 5, 6 anos de experiência advogando só em trabalho. Na verdade, 6 anos de experiência em escritório, né? Montando escritório e advogando. Mas a gente já ainda tem uma bagagem aí anterior de advocacia trabalhista. Como eu disse para vocês, eu iniciei lá no TRT, né, no Juiz Postulante, e quando a gente estava lá, a gente atendia cerca de 100 pessoas por dia em média. Olha essa quantidade de repertório que dentro de um escritório é muito difícil, de forma organizacional, atender. Então, todo esse repertório que eu absorvi, quando eu levo para o escritório, você acha que eu estou buscando isso, né? A gente vai poder montar ali, a partir de um dado momento, depois da experiência do escritório, depois das ações que elas são realizadas, elas começam a se tornar repetitivas. E elas tendem a ser assim, a gente vai falar, tem uma aula só sobre noções de ação repetitiva, de como utilizar fundamentos já realizados, a importância disso para o teu projeto, porque essa é uma etapa importante. Então a gente tem momentos ali que vão ser, a gente imagina, eu tenho um escritório lá, e já está montado, ele já está atuando numa área específica, ele já está lá há um tempão. O que acontece? As pessoas que entram lá, basicamente, elas já vão ter as instruções e aqueles documentos que elas vão ter que seguir para cumprir os atos. Então, por muitas vezes, o que vão exigir desse advogado não é esse conhecimento jurídico ali, abissal e louco, até porque quando a gente fala aqui de demandas sólidas, a gente está falando de demandas que já estão consolidadas ali dentro do tribunal. Então, se ela está consolidada dentro do tribunal, não são demandas ali que vão dar, vou precisar
de um distinguish muito grande em relação às demais que são realizadas. Então, nesse ponto, isso é muito importante, porque a gente vai tratar ali, quando a gente já tem um insumo, eu gosto de comparar ali com o restaurante de novo, né, a comparação do restaurante, mas basicamente a gente tem uma cozinha boa, a gente vai lidar com outras coisas, a gente vai discutir outros pontos essenciais do negócio, pontos esses que um desses a gente vai tratar aqui hoje, que é o que vai ajudar vocês a terem resultado, embora não tenha esse currículo, eu vou dar exemplos práticos para vocês que acontecem com a gente. Aconteceu esse ano e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tinha percebido e o meu sócio me contou a história. Na verdade, eu nem sabia dela integralmente, eu sabia parcialmente. E aí, quando ele aprofundou a história, eu falei, cara, que legal, e a gente vai trazer isso para vocês, que é sobre posicionamento, sobre marketing, sobre essa captação de clientes e como ser enxergado como advogado e como isso vai te contribuir em resultado, mesmo que tu não se apresente como especialista, como mestre, como doutor, naquela determinada área. E falando sobre esse tema, eu descobri que eu não conheço o currículo de nenhum dos meus sócios e de nenhuma das pessoas que trabalhou comigo durante todo esse repertório de advocacia. Eu nunca vi um currículo na minha frente. Na verdade, eu já vi currículo na minha frente, porque as pessoas enviam para o meu e-mail, né? Quando a gente está ali com o escritório montado, elas passam ali na frente, pegam o e-mail e aí enviam, olha, se tiver uma oportunidade, aí envia o currículo. Mas basicamente eu nunca olhei um currículo de fato das pessoas que eu chamei para trabalhar comigo. Todas eu analisei diante dessa análise de competências e da estruturação do meu escritório. Eu olhei e falei, o que esse escritório precisa? E essa é a análise que vocês vão fazer em relação a vocês também. Porque vocês não vão falar assim, olha, eu vou montar o meu currículo desse tamanho e ele não tem qualquer relação com as competências que tu construiu o teu escritório. E aí, quando tu constrói a organização do teu escritório, as etapas do teu escritório de captação, de produção, de atendimento, de acompanhamento do processo, audiência. Quando tu monta toda essa estrutura, tu começa a enxergar melhor as competências que tu tem que dominar para aumentar a produtividade em cada área. E essas competências não estão relacionadas com os títulos que tu possui. Elas estão relacionadas, obviamente, ali com aquela etapa, e aí tu vai ter que estudar aquela etapa. Às vezes é atenção. Por exemplo, no nosso caso do escritório, eu não sou uma pessoa muito boa com agendas. Quem é que cuida da agenda? Salomão. E aí, qual é o título que ele teve em relação a isso? É o comportamento dele. Então, a gente vai lá e vê isso. Em relação a algumas questões criativas, quem cuida mais? Vitor Hugo. Por quê? Ele está mais debruçado sobre isso do que eu. Então, ele tende a aperfeiçoar mais em relação à imagem. Eu não sou muito bom com estética. E ele já é um cara mais preocupado com estética. Então, ele vai lá e cuida de etapas que a gente... Enfim, eu faria com certeza de uma maneira diferente. Aí... O currículo do Torugo, do Vitor Hugo, perdão, falei Torugo, né, gente? Meu Deus, é meu sócio, ele vai me matar. O Salomão chama de Salomão, o Vitor Hugo, eu sempre uso o apelido dele. Mas enfim, entrou e agora vai ficar aí, ele vai ser conhecido assim e acabou. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem essa etapa curricular, que vocês têm apreço e apego, ela serve a serviente, ela vai servir para o conhecimento de vocês, ela vai servir para agregar repertório em vocês, mas não para a atividade da advocacia. Para a atividade da advocacia, vocês vão inserir ali competências que precisam para suprir a organização de vocês. E aí vocês vão colocar, majorar as suas competências, vão trabalhar ela dentro da margem possível que vocês têm de repertório e vão construindo o repertório a partir daquilo que tu organizou. Então, o Vitor Hugo tá mordido aqui na live. Ei, rapaz, tu devia estar fazendo outra coisa. Outra coisa, divisão de tarefas, pessoal. A divisão de tarefas da sociedade tem que ser clara. Então, por isso, que o Vitor Hugo devia estar nem na live. Devia estar... A divisão, ela tem que ser clara. E essa divisão permite que tu extraia as melhores competências de cada participante. A gente tem uma aula aqui só sobre divisão de tarefas, só sobre essas competências. E como é importante tu não somar atividade junto com o teu sócio. Tipo, eu tá fazendo a live e ele tá aí assistindo. Tu já sabe isso, cara. Tu fez o script. Vai-te embora. Então é isso, pessoal. A sociedade, quando vocês vão construir, a parceria, quando vocês vão construir, vocês vão dividir tarefas para não ficar somando tempo improdutivo com outros colegas de vocês, com os sócios de vocês. Tu não vai fazer sociedade, a gente falou isso na outra aula, por conta de insegurança. Porque quando tu construir as competências, tu vai saber o que tem que estudar e tu vai aprender. Vocês têm essa qualidade técnica. Vocês fizeram uma graduação superior, vocês fizeram uma OAB, vocês têm noção de quanto conhecimento vocês possuem. E essa briga em relação a vagas e escritórios não tem a ver com a tua competência. Tem a ver com outras coisas, com outras condições de mercado que a gente já falou na aula em relação a isso. Mas eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, recente do escritório, porque com a inclusão do Vitor Hugo como sócio,
era eu e o Salomão, aí o Vitor Hugo, eu já contei essa história também, quando a gente fala de sociedade. Quando ele foi incluído, a gente também incluiu uma estratégia que aumentou competências do escritório, aumentou o número da carta de clientes, e a gente chamou outras 2 pessoas para trabalharem com a gente, que também são muito próximas. Não perguntei o currículo dela, a gente as conhecia já, e as convidou para trabalhar, mostrou o plano do escritório, mostrou as competências que eles iam ter que exercer, e uma dessas pessoas é o nosso irmão Felipe, que basicamente está ali no último ano da faculdade. Aí olha que bizarro, o Felipe está contribuindo ali, né? O Salomão está dizendo aqui que a divisão de tarefas é saúde, né? Que a gente pode descansar. Às vezes eu queria que ele descansasse, só que ele vai arrumar mais coisas. Ele tá botando entre aspas aqui, é verdade. Eu acho que eu tenho que te ocupar mais. Porque eu gosto de descansar. Eu sou o que mais gosto. Mas enfim, a gente chamou o Felipe, que estava ali, tá no último ano de faculdade, só que a gente conhece o Felipe, cara. A gente conhece as competências do Felipe, a gente conhece a dedicação do Felipe, a gente conhece tudo em relação a ele. A gente sabia que essas questões a gente podia preparar. Essas outras questões materiais, de direito, que a gente já tem repertório, que a gente sabe as ações que a gente está lidando, que a gente sabe o público que a gente está alcançando. Como a gente já tem tudo isso organizado, a gente não era competência curricular, a pós-graduação, que nada tem a ver. O Vitor Hugo é o mais estudioso da gente, por exemplo. O Vitor Hugo, ele gosta de ficar teorizando, estudando basicamente tudo que ele vê pela frente dele. E aí, terminou aí o último ano na Federal, inclusive, né? Eu e o Salomão viemos de faculdades privadas, para vocês verem, nossos currículos são totalmente distintos. A única coisa que eu sei é que o Salomão fez uma faculdade privada, também fez uma pós-graduação em consumidor lá, que ele é um monstro em consumidor, que nada tem a ver com a advocacia trabalhista, basicamente. Tem uma parte parecida ali que eu acho bem similar, mas é muito diferente. Né? Ele, basicamente, como eu disse para vocês, na área consumerista ele nem usava a prova testemunhal. Ele é só documental, então divergem muitas competências que a gente acredita que precisa. Então, só que eu conheço ele como sócio, eu sei a patamar que ele é utilizar e agregar, e assim foi. E quando o Vitor Hugo foi agregado e a gente foi, e ele gosta aí de estudar, ele me perguntou, eu vou fazer mestrado? O que tu acha? Porque eu fiz uma pós-graduação, né? Faço uma pós, faço mestrado? Eu falei, olha assim, depende, para onde tu quer ir. Tu não sabe o trajeto? Tu sabe que o mestrado em relação ao escritório é divergente, é uma competência que depende aí do que tu almeja para a tua vida. Tu quer lecionar, tu quer ser pesquisador, é outra coisa, é outro trajeto. Para a gente, assim, em relação ao escritório, tu sabe que não precisa, porque se tu quer se engajar em uma matéria, até se a gente quer se engajar em um novo público, o mestrado, a pós-graduação, eles têm grades curriculares ali que devem ser cumpridas obrigatoriamente. E quando a gente está num negócio, a gente quer o quê? Flexibilidade, fungibilidade, trocar de uma posição para outra, poder tratar de uma matéria, perceber que ela não é viável financeiramente, trocar. Então, para o escritório, a gente precisa de um certo autodidatismo quando tu quer te posicionar em um novo público, e não dá para esperar 2 anos para poder começar a trabalhar com aquele público, e tu pode ir a tua tese de mestrado nem ir por ali, porque tu vai passar muito tempo obrigado a cumprir aquilo ali. Então, falando, Vitor Hugo não vai, mas ele quer ir, então vai. Ele tem tempo, né? A gente dividiu as tarefas. Então, basicamente é isso, porque a gente precisa dividir tarefas para dar esse conforto e a gente conseguir caminhar. Tá? Mas, voltando à história que eu estava contando sobre os currículos, a gente também não conhece todo o currículo das pessoas que eu trabalhei, mas o Felipe, que estava ali no último ano de faculdade, a gente o convidou para trabalhar com a gente, nosso irmão, bora lá, a gente conhece suas competências, bora somar aqui, vamos lá, veio. Quando ele veio participar, gente, só que olha só, o Felipe gosta de jogar bola. Eu contando a vida de todo mundo aqui, tá virando uma fofoca essa live. Ele gosta de jogar bola, e ele jogava bola num time aí de campo da OAB, né? Joga aqui, Honorários Futebol Clube. Esse aí. Lembrei agora. Que ele faz a gente ficar assistindo, sabe? Então o que acontece? Ele vai lá jogar essa bola dele, que é um futebol de campo, e vamos lá, é futebol de campo. São 11 jogadores. Desses 11, 3 não são advogados, porque pode ser o goleiro e mais 2 exceções para poder cumprir tudo, né? Porque os advogados parece que não uma farofa de live hoje. Mas essa história ela é muito interessante, porque quando o Salomão me contou, a minha cabeça e eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com a aula que a gente vai falar hoje sobre currículo. E aí ele estava lá jogando a bola, e olha só, ele tem 11 pessoas no time, formado de advogados, que tem reservas, eles têm reservas. Outro time também cheio de advogados, ou seja, o ambiente deles é só de advogado. É advogado para tudo que é lado. Até a galera que vai assistir, que não joga bola, é de advogado, entendeu? Que é os advogados lá que pediram para ir assistir, aí estão lá na bola. O que aconteceu?
Todos sabiam que o Felipe ainda não tinha se graduado. Por quê? Porque para ele participar, ele tinha que ser colocado ali na lista como exceção. Então eles sabiam que ele está no último ano da graduação dele. Só que eles ficaram cientes de que ele tinha iniciado o trabalho no nosso escritório. Então ele começou a trabalhar no escritório e a partir daí, olha que loucura, a partir daí ele passou a compartilhar algumas das publicações que a gente tinha no escritório, passou a compartilhar algumas coisas que a gente estava trabalhando no escritório e todo mundo sabia que a gente é específico, especializado aí em trabalhista, né, na atuação de empregados. Então ele iniciou essa atividade no escritório, todo o meio dele, daquele grupo lá que joga bola, era de advogados. Então toda a galera que jogava bola era advogado, exceto a exceção de 3, mas a gente tem aí para mais de, sei lá, 60, não sei quantos times são, porque eu não jogo bola, eu acho violento. Falei jogar porque quando o cara é muito bom ele é perseguido. E assim, eu gosto da minha saúde, eu gosto dos meus membros intactos, já quebrei muito na vida, acabou. Então o que acontece? O que aconteceu? Ele começou a compartilhar as coisas do escritório, a atividade, o trabalho dele. Um advogado de lá, um destes, pegou uma causa trabalhista que ele não estava seguro de como ele ia responder. Adivinha quem ele procurou? O Felipe. Ah, mano, Salomão me contou isso, eu fiquei doido. Falei, como assim, cara? Tipo, ele foi procurar o Felipe porque ele enxergou nele uma autoridade, não pelo currículo dele. Ele sabia que ele estava no último ano da faculdade. Engraçado, olha só que loucura. Aí, Felipe, tem bons presságios. Foi no último ano da faculdade ali que eu comecei a instruir um escritório, né? Acho que eu vou te botar para instruir o nosso. Já foi uma experiência. Então, o que acontece? Esse rapaz, que tinha ao meio dele diversos advogados, ele tá ali cheio, tem um monte de advogado em volta dele. Por que ele selecionou o Felipe? É o que a gente vai aprender hoje, né? Que é esse posicionamento. Por que ele enxergou a autoridade no Felipe? Por que ele foi atrás dele, sabendo que ele estava no último ano, em vez de procurar todo aquele meio ali, sacar alguém daquele meio ali para responder para ele como ele ia solucionar aquele caso que ele estava vivendo? Por que ele chegou à autoridade nele, né? Então, e outro ponto importante, as pessoas pensam na graduação, pensam na titulação como forma de dizer, né? Como forma de marketing. Ah, eu sou especializado, eu sou mestre em direito do trabalho, eu sou mestre em direito, eu sou mestre em direito. Você vai falar essas coisas. Eu já falei para vocês na aula de hoje de manhã. O nosso cliente não entende muito isso. Muitos deles, já falei isso em outra aula, não falei da de hoje de manhã, esse segundo ponto que eu vou mencionar agora, mas falei em outras em relação ao marketing e da titulação, na verdade. Falei da titulação, quando a gente estava falando aí de título acadêmico para advogar, né? A gente falou que muitos deles vão chegar para vocês e perguntar: tu é advogado com OAB? Eles não sabem distinguir isso. Boa, dependendo de algumas profissões, de algumas funções, eles vão distinguir. Outros não. Mas essa titulação eles não sabem discriminar. E aí tu vai botar mestre, não sei o quê. Tudo bem, vai agregar um valor ali. Mas não é isso que vai fazer o teu escritório virar e se estabilizar. O que vai fazer ele virar e se estabilizar? Inclusive, se tu não pode usar o título de especialista, não precisa, porque tu vai atuar em uma área específica. Então fala, olha, a gente é específico, o nosso escritório é específico da área trabalhista. Pronto. Acabou, tu está dizendo que tu está informando para o teu cliente que o teu nicho é aquele, que o teu nicho é a advocacia trabalhista, que tu vai atingir ali empregados, tu está indicando para ele, olha, advocacia trabalhista para empregados. Acabou. Específico dessa área. Tu pode fazer isso. Tá? Tu tem isso no teu repertório. E tu deve fazer isso, porque é isso o responsável por esse acontecimento que eu falei para vocês. Por o Felipe ter sido distinguido dos demais. Porque isso acontece diariamente, gente. É diariamente. A quantidade que existe de advogados e advogadas no mundo jurídico, né, na prática ali, a gente tem muitos advogados que tiram a OAB, esse número aqui ele não é um número real, né? Por que não é um número real? Porque muita gente tira a OAB basicamente como diploma. Ela tira o diploma e ela fala, eu quero que tu faça uma OAB para saber mesmo se tu estudou durante sua faculdade, né? Aí vai lá e cobra a OAB do cara, ele não quer nunca advogar na vida dele, é a última coisa que ele quer, mas ele vai lá e vai fazer para poder mostrar que ele estudou. É basicamente um segundo diploma aí desnecessário, mas a galera vai lá, se não vai usar, mais faz. É até bom, né? Tem algumas prerrogativas ali pra gente usar. A OAB também tem os acessos ali, então enfim. Aí o que acontece? O cara vai lá e tira, então ele não exerceu. Mas de qualquer forma, isso demonstra que ele é visto como advogado. Ele pegou a carteira dele, pronto, postou no Instagram, ele é visto como advogado.
Olha, aquele cara é advogado. Só que assim como ele, existe um monte. E aí, toda vez que acontece uma situação específica, vamos lá, uma relação de trabalho, acabou de acontecer ali um conflito numa relação de trabalho. Eu conheço alguém que me relatou um problema de trabalho, né, que foi a situação que fez o Felipe ser chamado e que ele repassou pra gente, né, para saber se estava tudo certo. Tava mesmo, o cara é um monstro. Mas a grande questão é, passaram para ele, tá? Por que passaram para ele? Porque no nosso contexto, com esse número de advogados, com todo esse pessoal, eu não consigo distinguir. Eu não consigo distinguir um do outro. Assim, quando alguém me fala, olha, eu tenho um problema aqui trabalhista, eu preciso de um advogado. Se eu falar isso para ti, a tua cabeça vai, se tu não conhece um advogado que está posicionado especificamente na área trabalhista, tua cabeça vai bugar. Agora, como tu tá nessa live, tu vai rapidamente associar a mim ou a ti que tu tá nessa área. Mas se eu der um outro exemplo, que eu tô com um problema tributário e eu preciso de um advogado. Vou usar outra área aqui de exemplo, né? Olha, eu preciso de um advogado porque eu estou com um problema tributário. A tua cabeça começa a fazer a pesquisa aqui, ó. Tô pesquisando aqui. Ela pesquisando, ela não consegue distinguir qual advogado vai escolher porque todos estão posicionados como advogado clínico. Então ela começa, qual que eu vou escolher? Não consigo. Agora, se tivesse alguém que eu conheço especificamente, que está posicionado, está falando da advocacia tributária, o que vai acontecer? Eu conheço um advogado tributarista. Tu vai lembrar dele. Então, naquele grupo ali, provavelmente ninguém se posicionou como advogado trabalhista que atua ali com ações de empregado. E aí, quando o advogado foi procurar, ele fez ali o radão dele procurando um advogado trabalhista, ele foi lá e encontrou o Felipe porque estava associado a essa imagem. Então o posicionamento é muito importante e ele vai te dar muita lucratividade e ele não tem relação com a tua titulação. Ele tem relação com a competência que tu te posicionou, que tu te colocou para resolver um conflito. Eu já falei para vocês que o cliente de vocês vem para buscar a solução desse conflito. Se tu tiver a resposta para solucionar o conflito dele, ele não quer saber do teu currículo. Eu já tinha cantado essa pedra aí na aula que a gente falou de titulação. Só que agora a gente trouxe um exemplo prático aí de uma pessoa que as pessoas tinham ciência, que não tem um título, e inclusive que é da área, que é do ramo jurídico, mas que foi lá procurar ajuda. Por quê? Porque o Felipe se posicionou especificamente nessa área. Porque a gente se posicionou especificamente nessa área. Não há uma confusão se o Lindman faz advocacia criminal, tributária, civil. Não. E mesmo assim, ainda aparece gente me perguntando, tu faz isso? Eu falo, não faço. Por que eu não faço? Estratégia. Eu sei qual é a minha estratégia. E a gente já falou de várias estratégias aqui relacionadas a isso. A ter que ter um nicho, porque senão eu vou aumentar minhas custas, vou aumentar meu tempo, aquele processo vai se tornar oneroso demais, melhor ele procurar alguém que faça essa área. Né? Não quero obrigado. Enquanto eu perguntei para ele de 5, 4, 6 áreas naquele processo que eu não tenho domingo, que eu vou terminar no tempão, eu faço 12. Né? Eu faço esses 6 em vez de doar para um. É um trabalho desnecessário, né? Que vai te prejudicar ali com o tempo se tu ficar variando demanda. A gente vai falar, mas isso aí é uma outra live. Aqui eu quero falar desse posicionamento, porque ele que vai te distinguir diante dos outros advogados. Tu vai ter que se posicionar. Ah, mas eu quero atuar em 2 áreas. Tudo bem, te posiciona em 2 áreas, mas não deixa isso de forma confusa. As tuas campanhas vão ter que ser separadas. Se possível, o teu Instagram vai ter que ser separado. O teu Facebook vai ser separado. Aquelas áreas, aqueles instrumentos que a gente falou hoje de manhã, né, de construir aquele avatar. Ah, não sei o que é avatar. Vai assistir a aula das 7 da manhã de hoje que a gente falou sobre a construção ali do avatar, né, que é a experiência na advocacia. Tem esse segundo tema aí da aula de hoje de manhã. A gente falou sobre a construção do avatar, que é a construção da persona, que é a construção do público que tu vai atingir. Então, aquele público que tu vai atingir, tu não vai poder criar só um e querer aproveitar para 2. Tu não vai poder colocar lá, ah, eu sou advogado que atende o que acontece diariamente. Tudo bem, gente. Vocês já fizeram isso na vida de vocês? Todo mundo erra. Mas agora a gente vai consertar. Esse é o ponto. Então tá lá no teu cartão, advocacia previdenciária, trabalhista, consumidor, criminal. Não dá para fazer isso. Isso não serve. Por quê? Porque isso é a mesma coisa que falar eu sou advogado. E aí tu fica relacionado igual essa situação do campo de futebol aí, do jogo, que eu não consigo diferenciar quem é que é o melhor para responder isso aqui, porque é todo mundo advogado. Mas se aquele cara é específico, eu vou querer falar com ele.
Porque ele se posicionou nessa área específica. E quando eu fui fazer a pós-graduação, eu contei essa história da titulação na aula passada, era engraçado. Quando eu chegava na pós, eu falava, meu Deus, por que as pessoas estão aprofundando tanto este ponto, esta matéria? E aqui na pós-graduação eu imaginei que seria um repertório assim, absurdo, alguma coisa que ia me trazer. Mas como eu atuava especificamente na área trabalhista há muito tempo, com um volume muito grande, como eu dei exemplo para vocês antes de me formar e depois continuei só nessa área, especificamente por todo cliente que eu pego de trabalho. Aí o que aconteceu quando eu entrei na pós-graduação? Eu ficava entediado, porque eu já tinha visto aquilo ali várias vezes. Por várias vezes eu sabia que eu ia passar por isso, por que eu tô aqui e tal. E aí me deixei levar, eu falei, quer saber, eu vou terminar essa pós só para dar de presente para minha avó. Porque ela gosta de falar essas coisas, entendeu? Então eu vou dar para ela. Mas assim, eu tinha o tempo para doar para isso, né? E faltava bastante, porque eu já sabia algumas matérias, então, enfim, mas aí eu consegui ir lá participar, construir meu artigo, enfim, é muito mais simples para mim, porque eu já estava posicionado e eu ganho muito mais experiência naquela área, diferente daqueles advogados que ainda estavam ali buscando titulação, estão procurando outro percurso e que estão atuando de forma genérica. Então, enquanto ele faz 5 ações divididas em 5 áreas, eu faço 5 ações de uma única área. O que vocês acham? O meu repertório vai lá para cima. E aí, quando eu me posiciono especificamente numa área, a galera vai lembrar disso. Então, se vocês querem ser lembrados, vocês têm que se posicionar falando sobre aquela determinada matéria. E hoje a gente ensinou como falar sobre essas matérias. Não é espalhando sumo, artigo, OJ, doutrina, não. A publicação era voltada para o meu cliente, não para outros advogados. E aí, só que acontecia, às vezes, quando eu entrego o resultado para um cliente na área trabalhista, ele quer continuar que eu o represente em outras áreas. Só que aí eu digo que eu não posso. Aí eu indico um amigo meu, né? Fala com o fulano lá. Ah, tu faz parceria? Dificilmente, né? Tá, tudo certo, vai lá. Mas pode fazer isso, que é uma boa, né? Salomão faz de vez em quando, ficou ofendido. E basicamente é isso, pessoal. Vocês têm que construir resultado. A titulação acadêmica de vocês não vai gerir as competências que um escritório exige. A gente já mostrou isso em diversas etapas aqui em todas essas aulas. E quando vocês quiserem construir esse resultado, eu quero resultado, mas eu não sei como vou fazer. Posicione-se. Coloca lá no teu Instagram, coloca lá no teu Facebook. Usa a margem que é gratuita para tu criar campanhas, né? Textos, imagens. Não quero usar a minha imagem, usa a chamada. Bota lá uma frase e fala sobre o que o teu cliente espera, sobre o que o teu cliente está com problema. A gente falou isso na live de manhã, assiste a aula de lá. Mas é isso que vai te posicionar. É isso que posicionou, por exemplo, o Felipe quando ele começou a trabalhar aqui. Ele passa a ser enxergado pelas pessoas que ele conhece como alguém que trabalha aí na advocacia trabalhista. E aí as pessoas vão lembrar dele. Tive um problema de trabalho. Com quem eu vou querer falar? Eu vou procurar um advogado na minha cabeça. Vai demorar muito. Mas se eu sei de alguém que advoga na área de trabalho, eu conheço gente que advoga na área criminal. Aí eu vou lá e falo, olha, criminalista fulano. Mas ela fala que ela advoga no criminal. Ela não fala, eu advogo geral. Porque eu não consigo te indicar, até porque, como eu estou te falando, às vezes o cara tem a carteira da OAB, mas tu não sabe se ele advoga. Então ele precisa primeiro se posicionar para dizer, olha, eu atuo como advogado. Ponto. Isso daí é imprescindível. Segundo ponto, eu tenho que dizer as áreas que eu atuo e trabalhar especificamente nela de forma constante. Porque se eu falo uma vez não é suficiente, eu tenho que continuar alimentando aquilo para que a pessoa lembre, para que a pessoa recorde, para que a pessoa grave na cabeça dela que eu estou posicionado naquela área, que eu atuo, eu resolvo aquele problema, para que ela venha. Aí depois vocês vão agregar um problema. Olha o problema é de tu não ser esquecido mais, que a galera vai lembrar. Tu pode não ter postado, ela vai lembrar. O Lima, advogado trabalhista, esquece. Ela vai associar isso para sempre e é isso. Toda vez que ela me vê, ela vai falar isso daí e vai atrás de mim para fazer isso, mesmo que eu não queira mais advogar na área trabalhista, por exemplo. Entendeu? E isso é um ponto muito relevante do motivo que motivou a gente a convidar vocês a virem para cá. A convidar vocês a advogar na advocacia trabalhista, porque eu conheço que se você apaixonar por outra área, se tu quiser ir para outra área, se quiser fazer outra coisa, eu sei que tu vai poder trocar, porque os processos trabalhistas, eles correm e eles terminam. Não é igual algumas horas, se tu pegar 100 clientes, tu vai passar 100 clientes por resto da tua vida com esse cliente, porque não vai acabar aquele processo. Então aqui a gente tem o término do processo e tu pode, inclusive, manipular não só como trocar de área, como trocar de característica de público, característica de função, característica de emprego que tu vai atender, sair do empregado para o empregador. Tu pode fazer essas transições porque aqui os processos correm de forma fluida e natural. Não precisa de ficar perturbando, enchendo o saco
tu vai poder mandar um e-mail quando tiver necessidade, mas a maioria dos processos vão continuar. E se tu não te movimentar, eles vão querer arquivar o processo e vão te mandar te mexer, porque ele continua andando. Então isso permite que tu não fique inchado, que tu possa transitar para outra função. Não quero mais trabalhar com essa carta de cliente, quero trabalhar com uma outra, dentro ainda da área trabalhista, espero, porque assim é mais confortável, dá mais qualidade. Então o posicionamento, gente, ele é diferente da titulação. Ele é muito importante para que tu seja lembrado e vocês precisam praticar esse posicionamento para que as pessoas possam recordar de vocês quando elas estiverem ali introduzidas num problema trabalhista. Não queira ser lembrado, né, de forma genérica, porque vai ficar muito difícil de recordarem de ti e te diferenciarem dos demais. E a gente precisa da diferenciação, né? E isso é um negócio doido. Tu vai trabalhar de forma gratuita, né, com algumas questões. Exemplo, eu estou dando resposta toda hora aqui sobre relações de trabalho. Será que ele não vai procurar outro advogado? Já falei para vocês que não é a norma. Já falei no meu script. Já fechei. Já falei para vocês que não é a norma que diferencia os advogados. Norma trabalhista, todo mundo pode encontrar no Google. Não é isso. É a organização, é o caminho organizacional do teu escritório, é a resposta sobre a resolução do problema, o tratamento que tu vai dar àquele cliente em relação às etapas muito claras. É isso que vai fazer. Então, tu ficar falando de direito do trabalho, vai contribuir com ele sobre a resolução? Vai. Mas e o que tu acha mais confortável? Vamos lá. Eu encontrei a resposta do meu problema assistindo a aula do Lindemann. Agora eu vou estudar com outro. Tu sabe se aquele outro vai conseguir cumprir a mesma coisa da forma como ele está ensinando, da forma como ele te deu os passos, da forma didática como ele construiu aquilo? Tu não sabe. Aí tu vai levar, tu vai te arriscar. Então, tu mostrar que tu sabe resolver o problema, deixa a pessoa numa decisão de uma escolha de risco, porque ela já sabe que tu sabe resolver. Se ela for escolher outra, ela está se colocando em risco. Mas é um parente. Até parente. O cara tem que ser amigo para ele falar, pô, tu é muito meu amigo, mas o cara é específico da área trabalhista e o meu problema é de trabalho. Né? E eu acho que até o amigo dele falar, vai lá. Quer resolver o problema? Também vai se colocar em risco, também é muito íntimo. Né? Então, isso pode acontecer, mas não é a regra. A gente sempre está trabalhando aqui com você, a gente já falou diversas aulas. Esse negócio de, eu perdi um cliente, eu dei a resposta para ele, ele foi em outro, às vezes não é por conta da resposta. Um dia desse eu dei todas as respostas para uma pessoa que me procurou e ela fez uma ação. Ela disse, olha, meu pai voltou a advogar e é o pai dela, cara. Eu vou disputar com o pai dela, mas eu deixei claro que eu sabia resolver o problema. E aí, se o pai dela sabe resolver o problema, é o negócio dela com ele, né? O problema deles. Mas se ela sabe que você resolveu o problema, ela tem a resposta, ela vai se colocar em risco sobre ir ser representada por ele ou não. Mas eu tenho a resposta e eu dei para ela. E vou ficar chateado porque eu dei a resposta da falei, se quiser encaminha para ele, porque aí já bota logo medo. ele sabe trabalhar com essa matéria, se souber tudo bem, senão a gente está aqui. E basicamente é isso, não é para ficar revoltado. Isso vai acontecer muito de forma excessiva. O meu escritório vai ser sustentado essa causa. Perdi essa causa. Se o meu escritório quebrar por causa dessa causa, não é por causa da causa, é por causa da minha falta de organização. Não foi porque eu perdi esse cliente, foi porque eu não consegui conquistar todos aqueles necessários para manter o escritório. E não por causa dessa única causa. Eu estava apostando numa única causa para manter meu escritório. Não tem como. E a regra é essa. Se tu der a resposta, fica mais difícil da pessoa transitar para outro lugar. Porque ela está vendo ali que a pessoa tem a solução ao problema dela e agora ela vai procurar em outro lugar. Pelo amor de Deus. Então o posicionamento ele é importante para te distinguir, inclusive para tornar mais fácil ali a conversão daquela pessoa em cliente. Porque ela vai te enxergar como autoridade naquele ponto e nem vai te perguntar seu currículo, sua titulação, se tu é mestre, se é doutor. Ela quer saber se você resolve o problema dela. Né? Isso a gente já falou na outra aula. Eu dei as condições de mercado do porquê isso acontece. Mas vocês precisam se posicionar. Né? Não tenho dinheiro ainda para posicionar de forma paga, para fazer campanhas mais longas. Faz uma menor, porque aí tu já vai te distinguir. Isso já vai causar efeito e resultado e retorno. Falei para vocês, não é do 0 a 100. Tu vai de 0 a 10, tu já vai conseguir produzir um resultado de 10%. Vai de 0 a 20, já usando aquela margem ali gratuita que o Facebook, o Instagram te permite, que o YouTube te permite, que o WhatsApp te permite. Então, essas ferramentas, eles te permitem até certo determinado momento, explora até certo determinado momento. Te posiciona naquilo ali e te faz ser lembrado que as pessoas vão distinguir e vão te alcançar. Tá? Como eu vou construir isso? Aí veio a aula de hoje de manhã, que ela também tratou sobre marketing, e essa aqui
tá somando a ela para te ajudar a alcançar teu primeiro cliente e tu viver a experiência da advocacia e ganhar mais experiência e poder aí dentro desse percurso, que é o mais curto que a gente tem basicamente do judiciário, exceto alguns procedimentos processuais. Exemplo, aqui a gente tem alvará. Gente, teve um alvará uma vez, saiu aqui, mas eu acho que ele fez de propósito, sabe? Saiu em 45 minutos o alvará. Saiu no site lá do TRT8, o juiz foi o Zalu, ele foi lá e decidiu em 45 minutos sobre a liberação de um alvará. Olha que bizarro. Essa é a regra? Não. A regra é 7, 14 dias. Está liberado. Então, tem procedimentos menores, mas o prazo mais curto para processos que têm uma rentabilidade maior, que são mais costumeiros, que são a regra, a gente tem aí 3 meses que pode ser encerrado o processo. Então, pega esse primeiro cliente, faz o teu teste de resultado do início de captação ao fim, e aí depois a gente vai estudar mais todas essas etapas para tornar isso cíclico. Tá bom? Mas o primeiro passo é se posicionar para tu poder ser lembrado, porque é isso que vai te diferenciar e não essa titulação currículo Lattes que diferencia as pessoas em relação a algumas vagas de emprego, mas porque a gente está com outra lógica, é outro trajeto. Tá? Aquela experiência lá vai te deixar experiente para trabalhar em escritório. Não é as competências que a gente trabalha aqui. Como eu disse para vocês, quando eu vou avaliar, a gente conhece às vezes as competências das pessoas muito mais pelo que elas calam do que por o que elas falam. Exemplo, eu estou lá conversando com a pessoa e ela começa a falar uma coisa que ela acha, na cabeça dela, é a coisa mais importante para se ter no escritório. Ela começa a falar da roupa, ela começa a falar da localização do escritório, ela começa a falar da imagem, ela começa a falar de uma publicação que ela não tem a métrica, e a gente já falou sobre a importância das métricas internas, porque se não tiver métrica interna, tu não sabe se aquela publicação é boa ou ruim, né? Tu tem que ter essa métrica interna, a gente tem as métricas das nossas publicações em valores. Em valores, olha, a gente gastou tanto, voltou quanto. Tudo isso. Agora, em view, em curtida, isso não é métrica. Isso não é métrica. Isso daí é maquiagem. Então, tipo, não dá pra saber. Aí a pessoa tá falando essas coisas, a gente escuta, a gente sabe que ela deixou de falar. O que ela deixou de falar sobre o que era realmente importante é que a gente percebe que... Agora, o que a gente consegue enxergar de competência, a gente vai saber se a nossa história é interessante ou não, sem ver o currículo. Porque a gente sabe a gente vai conhecer ali a pessoa se ela é capaz daquela questão. Alguns currículos podem se adequar, tem algumas coisas que a gente pode presumir a partir do que está ali colocado, né? Mas isso vai depender da organização do teu escritório e da adequação do que está ali descrito no currículo e aquela atividade que tu quer, aquele ato que tu quer, tá bom? Então, é toda essa lógica aí. Quando a gente vê pessoas que estão falando de coisa, é efeito bicicletário, né? Já falei desse efeito em outras aulas, não vou repetir, mas basicamente isso. Vocês precisam se posicionar para serem lembrados, para poderem serem acessados. E aí, o currículo Lattes vai ficar como acessório, né? Nessa parte, porque tu vai conseguir construir aí a tua audiência, a tua autoridade a partir dessa construção de posicionamento e que facilite tu ser lembrado. Tá bom? É isso. Esse é mais um caminho para vocês conseguirem aí dar o primeiro passo para estruturar o negócio de vocês de forma sólida e constante. Tá bom? Beijo. Até a noite, a gente tem a última aula da semana. Aí, terminou a semana, dá para descansar, dá para aqui. Até mais, pessoal. Boa tarde. Tenham um bom fim de semana. Voltem aí às 7 da noite para depois, ó, primeiro trabalho, primeiro estudo, depois vocês saem num fim de semana doido. Bora primeiro participar da aula de 7 horas da noite, que a gente vai falar de audiência de instrução, né? De uma forma diferente, de novo, de uma perspectiva, porque às vezes vocês têm a competência, mas vocês estão olhando para o trajeto errado. A gente vai falar isso de novo hoje à noite. Boa tarde.